Zagan era um perdedor com cara de ogro que passou de um garoto de rua fraco para uma cópia do Doutor Estranho depois de derrotar um feiticeiro que tentou sacrificá-lo. Depois de se apaixonar por uma elfa em um leilão, Zagan gastou todo o seu dinheiro para comprá-la. Infelizmente, ela não caiu nas suas desculpas negativas, então ele tentou todas as suas imitações de Ryan Gosling, que falharam miseravelmente, enquanto ele também lutava para se defender daqueles que desejavam subir de nível ao derrotá-lo em um demônio acidental de arco. Um dia, uma senhora foi atacada por um homem cujo rosto caiu quando ela o esbofeteou. O psicopata imitador do Duas Caras acabou de fazer sua melhor risada de coringa antes de usar sua faca para rasgar o vestido dela. A garota chocada rapidamente se cobriu com as mãos, mas ele a assegurou que não tinha planos de fazer nada indecente, porque tudo o que ele queria era arrancar o rosto dela, já que a pele de uma virgem era um bom catalisador, fazendo-a perceber que ele era um feiticeiro. Imediatamente ela gritou, mas foi inútil, pois estavam sozinhos na floresta, ou pelo menos achavam que estavam. No momento seguinte, alguém se aproximou deles e levantou o cara no ar pela cabeça. Aconteceu que era Zagan, outro feiticeiro, que exigiu saber por que eles estavam fazendo barulho e impedindo-o de dormir. O cara tentou convencê-lo a deixá-lo ir, prometendo compartilhar os frutos de seus experimentos humanos, mas Zagan recusou e esmagou sua cabeça como uma melancia. Infelizmente, um pouco do seu sangue tocou o rosto da garota, e ela desmaiou de choque, fazendo Zagan se preocupar que ele havia se comportado como um gorila violento. Ele percebeu que ela ficaria traumatizada pelas coisas que testemunhara, então usou um feitiço para colocar tudo de volta no lugar. Quando as roupas dela foram consertadas e o sangue foi removido, ele notou a cruz que ela tinha no pescoço, e se perguntou se ela era membro da igreja. Ele sabia que se ela fosse, ele poderia ser culpado pelo que aconteceu, porque a igreja se autodenominava Apóstolos de Deus, e odiavam todos os feiticeiros. Zagan então decidiu usar magia de teletransporte para enviá-la para outro lugar, mas quando ele tentou, seu feitiço não funcionou. Ele estava confuso sobre o que poderia estar interferindo com sua magia, até que um círculo mágico apareceu atrás dele. Naquele momento, ele soube quem era, então ele se virou e pediu à pessoa, a quem ele se referiu como Barbatos, para parar de mexer com seus círculos mágicos. Barbatos ignorou seu amigo e perguntou se ele havia interrompido algo importante, então Zagan explicou que ele tinha impedido um cara de atacar uma garota. Barbatos apontou que, assim como o homem morto, ele também era um feiticeiro, e todos sabiam que os feiticeiros só se importavam consigo mesmos. Quando ele notou a garota, ele perguntou a Zagan se ele iria sacrificá-la, mas ele disse a ela que não era esse tipo de coisa que ele gostava antes de ativar o círculo e mandá-la embora. Ele então disse a Barbatos que ia tirar uma soneca enquanto se afastava, mas Barbatos foi atrás dele. Ele tentou convencê-lo a usar magia para dar uma injeção de ânimo em seu cérebro, mas Zagan disse que não queria ficar travado como um computador dos anos 90 sobrecarregado. Quando Barbatos percebeu que Zagan não o ouviria, informou que Marcosias, o mais antigo arquidemônio entre os 13 arquidemônios, estava morto. Zagan ficou surpreso com isso porque os arquidemônios eram praticamente da realeza na sociedade de feitiçaria. Barbatos também lhe disse que haveria um leilão subterrâneo das propriedades de Marcosias. Mais tarde, quando entraram na cidade, Zagan disse a Barbatos que a única razão pela qual o informou sobre o leilão foi porque ele estava quebrado e queria pegar dinheiro emprestado. Barbatos não negou e disse que Zagan era a única pessoa que lhe emprestaria dinheiro. Quando notou algumas garotas acenando e sorrindo para eles, ele disse a Zagan que se lhe desse dinheiro, seria seu ajudante e o arranjaria com algumas garotas bonitas. Nesse momento, um soldado correu por eles e foi falar com seu capitão, então Zagan perguntou por que a cidade estava cheia de soldados. Barbatos explicou que alguém estava sequestrando mulheres para usarem experimentos de feitiçaria, o que fez Zagan esperar que quem quer que fosse o idiota, ele não estivesse planejando invocar um demônio. Quando chegaram ao leilão, encontraram alguns assentos e Barbatos apontou 3 poderosos feiticeiros para Zagan. O primeiro era Kimuras, a Lâmina Negra, o segundo era Gremory, a Encantadora, e o último era Valefor, a Aparição. Barbatos explicou que todos os 3 eram candidatos a arquidemônio agora que o mais velho estava morto. Zagan perguntou como alguém se tornava um arquidemônio, e Barbatos disse a ele que os 12 arquidemônios restantes debateriam sobre isso e decidiriam. Desconhecido para eles, Chimeris e Gremory estavam falando sobre eles, e Gremory admitiu que estava surpresa ao ver que um perdedor sem nome como Zagan estava sendo considerado para Archdamen. No momento seguinte, a atenção deles foi atraída para o centro da sala de leilão, onde um elfo estava sendo testado. Assim que Zagan colocou os olhos nela, seu coração começou a bater como louco, parecendo ter se apaixonado pela garota. Antes que o leilão pudesse começar, Zagan ofereceu 1 milhão de ouro para comprá-la, chocando a todos. Barbatos achou que ele estava louco por oferecer tal quantia e perguntou que tipo de experimento ele queria fazer que exigisse um investimento tão caro. Zagan apenas sorriu para ele de maneira estranha antes de descer flutuando para reivindicar seu novo prêmio. E o leiloeiro garantiu a ele que ela não foi prejudicada de forma alguma.
Quando ele perguntou sobre a coleira em seu pescoço, o homem explicou que era para impedi-la de fugir. Zagan a examinou com uma expressão neutra, mas por dentro ele estava surtando porque queria falar com ela. Infelizmente, quando expressou esse pensamento, ele soou como um pervertido sujo, porque disse que não via a hora de ouvir os sons felizes que ela fazia. Suas palavras chocaram a todos, mas o novo desinformado não tinha ideia de por que estavam olhando para ele com desgosto. Naquela noite, Zagan sentou-se em seu trono enquanto a garota elfa estava sentada diante dele, e embora ele parecesse muito intimidador, ele estava apavorado por dentro. A verdade era que Zagan nunca havia falado com uma garota em sua vida, e estava com medo de tornar as coisas constrangedoras no momento em que abrisse a boca. Felizmente, a garota o poupou do problema e perguntou como ela seria executada, o que o surpreendeu. Ele imediatamente disse a ela que precisava dela viva, mas ela interpretou mal sua resposta e perguntou se deveria esperar um destino pior que a morte, enquanto olhava para os equipamentos de tortura que ele tinha. Como Zagan não sabia explicar que o dono anterior os havia deixado para trás, ele então se sentou novamente e se apresentou a ela. Mas é claro, ele não sabia como perguntar o nome dela. No entanto, ela disse que seu nome era Nefelia e perguntou: Nef, o que o deixou animado, mas ele teve que disfarçar. Quando ele perguntou qual era o sobrenome dela, ela disse que não tinha um porque era uma criança amaldiçoada. Isso deixou-o curioso, mas ela o chocou quando levantou o vestido e disse que ele não precisava se preocupar, pois ainda era virgem. Zagan ficou vermelho de vergonha e disse que não estava interessado no que ela estava oferecendo. Nef ficou surpresa, pois acreditava que essa era a razão pela qual ele a havia comprado, mas ele garantiu que não era esse o caso. Mas quando ela perguntou por que ele a comprou, ele disse que não era da conta dela porque não queria parecer um bobo patético ao dizer que tinha se apaixonado perdidamente por ela. Tentando mudar de assunto, ele pediu para ela segui-lo para que pudesse mostrar o quarto dela. Nef perguntou se ele queria que ela escolhesse o quarto em que morreria, mas ele garantiu que não tinha planos de tirar a vida dela. Ela ainda não estava convencida, e isso o fez perceber que as pessoas que a levaram provavelmente lhe disseram que ela se tornaria um sujeito de teste ou um sacrifício. Ele também descobriu que ela não tinha casa para voltar, pois ela já lhe havia dito que era uma criança amaldiçoada. Isso o fez pensar em sua vida como um menino de rua, o que só fortaleceu a conexão que sentia com ela. Então, ele lhe disse que a comprou porque precisava dela e ordenou que não falasse mais sobre morrer, já que ela viveria por causa dele, o que a surpreendeu. Quando chegaram à frente do quarto que ele tinha a intenção de lhe dar, Zagan abriu a porta e descobriu que era outra sala de execução. Ele imediatamente fechou a porta e inventou uma desculpa boba sobre o quarto ser uma armadilha para proteger o castelo de inimigos aéreos. Ele então usou magia explosiva para destruir as coisas no quarto, o que chocou Nef e o fez perceber que sair com Barbatos destruiria sua vida amorosa inexistente, porque ele continuava aprendendo coisas estúpidas com ele. Quando ele sugeriu que ela pegasse outro quarto, Nef foi ficar na varanda. Depois de olhar a lua por um tempo, ela perguntou se poderia ficar com o quarto e ele concordou. Quando a manhã chegou, Zagan não tinha dormido nada porque Nef dormiu ao lado dele, então ele se levantou e foi procurar comida. Quando ele voltou, Nef já estava acordada, então ele ofereceu a ela o café da manhã que trouxe. Enquanto comiam, Nef perguntou por que ele estava comendo a mesma comida que ela, já que ela considerava que era algo destinado a escravos. Zagan percebeu que comia a mesma coisa desde que se lembrava, então ele não tinha ideia de que tipos de comida as pessoas normais comiam. Nef então se ofereceu para cozinhar para ele, fazendo com que o idiota pulasse, pois era a primeira vez na vida que alguém se oferecia para fazer algo assim. Ele disse a Nef que iriam à cidade comprar mantimentos, mas tentaram pegar uma carona, e o motorista disse quanto precisavam pagar. Zagan lembrou que agora estava tão pobre quanto um rato de igreja, já que usou todo o dinheiro para comprar Nef. Em vez de admitir que agora estava completamente sem dinheiro, ele sugeriu que caminhassem até a cidade porque era uma boa maneira de se exercitar. Enquanto caminhavam, Zagan se perguntava como conseguiria ganhar algum dinheiro. Ele até considerou intimidar o cocheiro, mas afastou esse pensamento porque não queria que Nef tivesse medo dele. Em algum momento, ele considerou vender seu castelo e abrir um restaurante para Nef. Nesse exato momento, ouviram o motorista da carruagem gritar, e quando se viraram, notaram que a carruagem estava sendo atacada por alguns ladrões. Zagan tentou ir embora, mas quando percebeu a expressão assustada no rosto de Nef, se perguntou se ela tinha sido sequestrada da mesma forma. Ele decidiu acalmá-la ao se livrar dos ladrões, mesmo que ele dissesse que estava se livrando do lixo. Primeiro, ele os atacou com um feitiço de relâmpago para chamar sua atenção. Então, quando o chefe o atacou, ele quebrou seu machado e balançou a cabeça. Os ladrões restantes chamaram um feiticeiro que os ajudava, e ele usou chamas para desenhar um círculo mágico no chão. Quando ele tentou ativá-lo, descobriu que não podia fazê-lo e Zagan revelou que havia assumido o controle. Ele então o ativou e derrubou o homem usando um poderoso raio como se fosse a tempestade dos X-Men. Quando os ladrões perceberam que sua carta na manga havia sido derrotada, eles fugiram como os patetas patéticos que eram. Depois que eles foram embora, Zagan tentou assegurar a Nef que eles eram inofensivos, mas ela insistiu que não eram. As pessoas da carruagem riram de quão inocente ela era enquanto cercavam ambos e agradeciam a Zagan por salvá-los.
O motorista até deu a ele um saco de moedas e implorou para que se juntasse a eles no resto da jornada até a cidade para protegê-los de qualquer perigo. Zagan não podia acreditar que era tão fácil ganhar dinheiro e começou a considerar mudar de ocupação e se tornar um segurança contratado em tempo integral. No entanto, quando lembrou que os feiticeiros eram as pessoas mais odiadas, mudou de ideia. Enquanto ele observava as pessoas elogiarem Nef, perguntou-se se estavam sendo gentis com eles por causa dela. Depois que chegaram à cidade, ele levou Nef a uma loja de roupas para comprar um vestido novo e pediu ao lojista para ajudá-la. A garota, cujo nome era Manuela, ficou feliz em ajudar, mas Zagan percebeu que seu comportamento mudou quando ela notou a coleira de Nef. Enquanto as garotas experimentavam algumas roupas, Zagan lembrou-se do que o leiloeiro havia dito sobre a coleira. Ele não podia continuar pensando nisso por muito tempo, porque Manuela chamou sua atenção para Nef, que estava vestida como uma sedutora. Zagan ficou chocado com a aparência dela e perguntou a Manuela por que ela havia vestido Nef como uma garota de programa. Manuela estava confusa e disse que fez isso porque achava que ele gostava de coisas malucas assim. Quando ele se virou para olhar para Nef, ela desviou o olhar timidamente e implorou para que ele não a olhasse, então ele instruiu Manuela a encontrar outra roupa para ela. Eventualmente, eles saíram do vestiário e dessa vez Nef estava vestida com roupas normais. Zagan perguntou se ela gostava delas, e ela disse que enquanto ele estivesse bem com isso, ela não se importava. Saindo da loja, Manuela disse a Nef que ela tinha sorte de ter um mestre que se preocupava com ela, o que a surpreendeu. Zagan então chamou sua atenção e apontou para a loja do ferreiro, dizendo que eles iriam para lá em seguida. Dentro da loja, ele pediu ao ferreiro para remover sua coleira, o que a fez perguntar por quê. Então ele disse que era porque ela não precisava mais dela. Depois que o ferreiro a examinou, ele disse a Zagan que o colar estava encantado e que removê-lo à força transformaria Nef no cavaleiro sem cabeça. Ele aconselhou-o a encontrar a chave original, mas Zagan sabia que seria difícil porque ninguém no leilão a tinha. Ele então agradeceu ao homem e deixou algumas moedas na mesa como pagamento, mas o homem recusou-se a aceitá-las. Ele disse que Zagan uma vez salvou ele e sua filha, então não iria cobrar nada dele. Zagan não se lembrava desse incidente, mas se perguntava se Nef tinha algo a ver com as pessoas sendo gentis com ele. Depois de sair da loja, eles foram comprar mantimentos, mas Zagan não queria que Nef se estressasse após um longo dia, então ele a levou a um restaurante. No restaurante, Nef perguntou se ele não estava preocupado com ela fugir depois que ele tirou sua coleira. Zagan sabia que era uma possibilidade, mas em vez de admitir isso, ele disse a ela para não ter esperanças de que o colarinho seria removido. No entanto, ele se arrependeu das palavras no momento em que as proferiu porque temia assustá-la. Quando notou que ela não estava comendo, perguntou se era porque ela não sabia usar talheres e ela admitiu que nunca tinha comido à mesa antes. Isso fez com que ele se lembrasse de que o motivo pelo qual se sentia atraído por ela desde o início era porque eles eram semelhantes. Ele então disse a ela para não pensar demais e comer do jeito que quisesse. Então ela pegou numa colher e pegou um tomate. Depois de comê-lo, ela admitiu que estava saboroso e deu um para Zagan quando percebeu que ele estava com dificuldade para pegá-lo com o garfo. Em troca, Zagan deu outro para ela. Mas quando perceberam que sua demonstração pública de afeto estava fazendo com que os outros ao redor rissem e apontassem para eles, eles saíram do restaurante. No dia seguinte, a menina que Zagan tinha resgatado do feiticeiro maligno estava em seu escritório pensando nos eventos daquele dia. Ela estava convencida de que não foi um sonho porque sua equipe tinha sido encarregada de salvar as vítimas de sequestro. No entanto, no caminho de volta, um dos cavaleiros se voltou contra eles e a levou para onde Zagan a salvou. Enquanto ainda estava perdida em pensamentos, um dos líderes da igreja entrou na sala, então ela disse para ela cumprimentá-lo. O homem então informou-a que eles haviam feito uma investigação e descobriram que Zagan era o mentor por trás dos raptos, o que a chocou. Dias depois, Nef encontrou Zagan na biblioteca folheando alguns livros quando ela entrou para limpar o lugar, então ela perguntou o que ele estava lendo. Quando ele disse a ela que era um livro de feitiçaria, ela apontou para alguns papéis que tinham círculos mágicos e perguntou o que eram. Zagan disse que eram todos parte do aprendizado de magia e perguntou se a feitiçaria élfica era diferente da feitiçaria humana. Nef admitiu que não podia usar feitiçaria, o que o surpreendeu porque ele podia perceber que ela tinha um nível alto de mana. Ele então decidiu mostrar a ela como a feitiçaria funcionava desenhando um círculo mágico no chão. Ele explicou que, ao canalizar mana no círculo, você poderia fazer com que ele fizesse o que queria. Então ele fez isso e criou relâmpagos. Zagan também explicou que adicionar mais símbolos aumentaria sua potência, e permitiria direcioná-lo conforme desejado. Ele disse a ela que qualquer um poderia usar um círculo mágico. Por isso, os feiticeiros colocam restrições neles para evitar que outros mágicos tomem o controle e anulem seu comando. Nef então perguntou se era possível adicionar símbolos ao meio do círculo, e ele disse que era possível. Ele explicou que era necessário criar outro círculo mágico dentro de um que já estava completo. No entanto, fazer isso interrompia o fluxo de mana, o que significava que ambos os círculos não ativariam ou funcionariam de forma descontrolada. Nef perguntou se ao fazer isso alguém poderia anular as habilidades de outro feiticeiro, e ele disse que sim. Ele também disse que qualquer um capaz de fazer isso seria o maior feiticeiro a viver depois de Merlin, mas disse que ninguém poderia jamais alcançar esse nível.
Parecia que Nefi gostava de ouvi-lo, porque ela perguntou se qualquer um poderia usar feitiçaria desde que soubesse o básico, e ele disse que sim. Ela então apontou que era a primeira vez que ele falava com ela por um período prolongado. Zagan timidamente admitiu que só conseguia falar sobre feitiçaria porque era tudo o que ele sabia. Depois de um tempo, ela perguntou o que ele pretendia fazer com todo o poder que tinha adquirido, e ele disse que queria sobreviver. Ele contou a ela que, enquanto crescia, morou nas ruas e foi sequestrado por um feiticeiro que pretendia usá-lo como sacrifício. Felizmente, ele se livrou do homem antes que pudesse prosseguir com seus planos, e foi nesse dia que decidiu ficar mais forte se quisesse viver. Nefi achou que sua história era inspiradora, mas disse que não importava o que fizesse. Não conseguia ficar mais forte. Zagan então se aproximou dela e ia se oferecer para ensiná-la feitiçaria, quando as proteções que colocou ao redor do castelo o alertaram sobre intrusos. Ele instruiu Nefi a preparar o jantar, enquanto ele ia mandar o convidado indesejado para casa. Do lado de fora, Chastel e outros 3 cavaleiros estavam na floresta ao redor do castelo, e um deles apontou que estavam andando em círculos. Chastel disse que era por causa de uma barreira protetora, e puxou sua espada mágica conhecida, não Excalibur, mas uma cópia barata, e a usou para cortar a barreira. Naquele momento, Zagan apareceu em frente ao castelo com tanto drama quanto um mágico de truques de salão, e perguntou por que eles vieram perturbá-lo. Quando um dos cavaleiros tentou discutir com ele, Chastel o interrompeu. Foi então que Zagan notou que a espada dela era uma das 12 espadas sagradas, dizem que matou o Senhor dos Demônios. Ele também a reconheceu como a garota que ele havia salvado do descontrolado arranca-rostos e imediatamente se arrependeu de sua decisão. Imediatamente, ele atacou com um feitiço de relâmpago, embora um dos cavaleiros o tenha bloqueado com seu escudo ungido. Outro cavaleiro pediu a Chastilo para deixá-lo com eles, enquanto eles avançavam contra Zagan. Zagan o socou com tanta força quanto Akena usou para socar Reis. O último cavaleiro tentou vingar seus amigos, mesmo que Chastilo tenha ordenado que ele recuasse. Zagan simplesmente quebrou sua espada e deu um peteleco na testa dele como se fosse um grão de poeira. Quando Chastilo tentou atacar, Zagan pisou no rosto do coitado e disse a ela que, se ela não queria que ele fizesse molho de tomate com a cabeça dele, era melhor deixar cair a arma. Chastile fez o que ele ordenou e perguntou por que ele estava tentando humilhá-los por perder contra ele torturando seu colega cavaleiro. Zagan admitiu que ele estava fazendo isso para instilar medo neles, porque se ele simplesmente desse uma passagem livre para a vida após a morte, a igreja simplesmente os consideraria como baixas. No entanto, se ele fizesse deles um exemplo, eles voltariam e espalhariam o evangelho sobre o que lhes aconteceu, fazendo com que outros o temessem. Chastile perguntou se seu nome do meio era Pinóquio porque ela não acreditava em uma palavra do que ele disse. Zagan sabia que ela tinha percebido suas mentiras, mas ele não estava pronto para admitir que não queria que Nefi surtasse caso ele começasse a guardar corpos mortos pelo castelo. Ela então pegou sua espada e atacou ele, mas ele bloqueou usando um círculo mágico que rachou com a força da espada dela. Chastile continuava balançando sua espada contra ele, mas Zagan continuava a desviar de seus ataques, o que a irritava. Quando ela perguntou se ele não a considerava digna o suficiente para lutar com ele, Zagan disse que seu mentor Sandy ficaria decepcionado com ele se ele batesse em uma garota. Especialmente se ela lembrasse a ele de Nefi, mas ele não deixou que ela soubesse disso. Quando ela tentou atacar novamente, Zagan rapidamente bloqueou usando um círculo mágico antes de pegar a lâmina entre as mãos, mas ela canalizou o Hulk interior, levantou-o no ar e o jogou em uma árvore próxima. Zagan percebeu que ela estava se contendo e também notou que seus ferimentos estavam demorando mais para curar por causa da espada dela. Quando ela tentou golpeá-lo novamente, ele segurou o cabo da espada em sua mão, fazendo com que ela cortasse a árvore ao meio. Foi nesse momento que ele decidiu acabar com tudo, mas Chastilo sussurrou em seu ouvido sugerindo que ele fingisse estar morto. Ela disse a ele que se ela não conseguisse se livrar dele, a igreja enviaria alguém mais forte atrás dele até que conseguissem matá-lo. Zagan reconheceu o risco que ela estava correndo para tentar ajudá-lo, mas ele também sabia que fugir como um covarde sem espinha colocaria Nefi em perigo. No momento seguinte, quase como se pensar nela a tivesse invocado, Nefi saiu correndo do castelo chamando seu nome. Um dos cavaleiros lançou sua lança nela, mesmo que Chastilo tenha ordenado que ele recuasse. Então Zagan a empurrou para fora do caminho e se feriu no lugar. Ver seu mestre ferido deixou Nefi com raiva, então ela atacou o cavaleiro usando árvores para envolvê-lo, enquanto tentava esmagá-lo até a morte. Zagan teve que puxá-la de volta e implorar para que ela parasse antes que as coisas saíssem do controle. Mais tarde naquela noite, depois que Nefi enfaixou suas mãos, Zagan perguntou que poder ela usou contra o cavaleiro, pois ele se lembrava de ela ter dito que não podia usar feitiçaria. Nefi disse que não era feitiçaria, mas uma habilidade chamada misticismo, que permitia a uma pessoa acessar poderes além das leis naturais apenas desejando isso. Zagan perguntou se todos os elfos podiam usá-lo, e ela disse que era a única porque era uma criança amaldiçoada. Ela disse que o poder não era para existir e que crianças elfas com cabelo branco não deveriam nascer.
Ela teve o infortúnio de nascer com ambos, então as pessoas em sua aldeia a tratavam como uma pária e uma escrava. Um dia, a aldeia foi atacada e os aldeões ordenaram que ela os protegesse com seus poderes como forma de retribuição por deixá-la ficar na aldeia. Nefi disse que se permitiu ser capturada, e enquanto assistia as pessoas que a tratavam pior do que lixo morrerem, ela só conseguia sentir felicidade. Zagan disse a ela que ela não havia feito nada de errado e insistiu que se os aldeões mortos ainda guardavam rancor contra ela mesmo na morte, eles não passavam de idiotas mesquinhos. Ele disse que uma pessoa forte deve viver uma vida forte e contou a ela sobre a vez em que uma garota que ele havia salvo o chamou de mal. Ele disse que era óbvio que a garota tinha sido mimada demais e não entendia a dura realidade da vida. Mas ele tinha visto isso e estava determinado a não permitir que o destino jogasse ping-pong com seu futuro mais uma vez. Então ele lutou para sobreviver. Ele pediu a Nefi para manter a cabeça erguida porque ela não fez nada de errado e disse que, embora outros não a quisessem, ele a queria. Nefi começou a chorar e o abraçou, então ele a deixou chorar à vontade. Quando ela finalmente se acalmou, pediu desculpas por agir como uma criança e perguntou se as mãos dele ainda estavam doendo. Zagan disse a ela que parou de doer há um tempo e quando tirou o curativo ficou surpreso ao ver que estava completamente curado. Ele percebeu que foi porque tocou Nefi e disse a si mesmo que era bom que ela tivesse esse poder. Quando ele agradeceu, Nefi olhou para ele de forma estranha, fazendo-o perguntar se havia algum problema. Então ela disse a ele que ele nunca a havia agradecido antes. Zagan não podia acreditar que já estava falhando em suas tentativas de sedução, então ele pediu desculpas por ser um idiota insensível. Mais tarde naquela noite, enquanto ele estava sentado em seu trono como o Senhor Sombrio da melancolia e desgraça, Nefi veio até ele e perguntou se ele queria dormir com ela. Sim, querida, sim. O virgem que nunca teve relações ficou chocado porque pensou que era sexta-feira do sexo, e ele estava prestes a usar seu cupom de V. Tentando manter a calma, ele perguntou se ela entendia as implicações do que estava pedindo para ele fazer. Nefi disse que entendia, e explicou que dormir no trono dele todas as noites não fazia bem. Então ela queria que ele descansasse em uma cama de verdade. Quando ele percebeu que ela não estava oferecendo uma noite de prazer picante, seus pensamentos impuros se despedaçaram. Ele também recusou a oferta dela, dizendo que precisava estar na sala do trono caso houvesse um intruso. Nefi já esperava sua resposta, então ela sugeriu que ele deitasse a cabeça em seu colo. Ele se disse para não agir como um adolescente empolgado, saindo com sua paixão, e aceitou o pedido dela. Enquanto ele estava deitado no colo dela, não pôde deixar de se sentir nas nuvens, mas quando abriu os olhos e percebeu os milkshakes dela tão perto de seu rosto, ele se virou. Ele então perguntou se ela queria aprender feitiçaria porque percebeu que ela tinha dificuldade em controlar seu misticismo. Ele disse que aprender feitiçaria poderia ajudá-la a aprender a controlar seus poderes e a se proteger. Ele também lhe disse que sabia que ela seria muito boa nisso, e talvez até o superasse um dia. Nefi disse-lhe que estava disposta a Paris a aprender enquanto pudesse protegê-lo, por isso ele concordou em ensiná-la. No dia seguinte, Barbatos veio visitar Zagan porque tinha ouvido que os Cavaleiros Angélicos o tinham atacado. No entanto, ficou surpreso ao vê-lo completamente bem e ileso. Então ele perguntou se Castiel era apenas bonito com uma grande espada, mas Zagan admitiu que ela era forte, já que havia destruído a maioria de suas barreiras. Ele também disse a Barbatos para parar de destruir suas barreiras sempre que ele vinha, porque era um incômodo substituí-las. Nesse momento, Nefi serviu chá a Barbatos, mas quando percebeu quem ela era, ele jogou a xícara. Zagan teve que usar um feitiço para evitar que o chá derramasse, enquanto Barbatos perguntava por que ele ainda não a havia sacrificado. Ele disse a ele que ela era sua aprendiz, o que fez Barbatos perguntar se ele finalmente tinha perdido a cabeça. Zagan disse a ele que não era incomum para feiticeiros terem aprendizes e disse que Nefi já tinha as habilidades para se tornar uma boa feiticeira. Barbatos então perguntou se ela tinha ajudado a expulsar os cavaleiros quando eles atacaram, e ele disse que sim. Barbatos ficou sentado em silêncio por um momento antes de perguntar a Zagan se ele também estava indo atrás da posição de Archdemon. Zagan pensou sobre isso por um tempo, porque a única razão pela qual ele estava considerando isso era para manter Nefi segura. Ele também sabia que as chances de ser escolhido eram quase nulas, mas ele estava disposto a tentar. Quando ele contou a Barbatos sobre isso, ele simplesmente assentiu com a cabeça e se retirou, surpreendendo-os. Nefi apontou que Zagan parecia feliz conversando com Barbatos, mas Zagan recusou aceitar que era amigo de um idiota sem noção. Ele então disse a ela que estava indo lá fora para substituir as barreiras e pediu que ela fosse com ele, pois essa seria a sua primeira lição. Semanas se passaram e Zagan continuou ensinando feitiçaria a Nefi, e assim como ele esperava, ela estava indo muito bem, embora ainda tivesse dificuldades para controlar seus poderes de misticismo. Um mês depois, ele recebeu uma carta dos 12 arquidemônios restantes convocando-o para sua fortaleza. Quando chegou, informaram-lhe que ele havia sido escolhido para se tornar o 13º motivo porque... o 13º arquidemônio. Eles também informaram que ele herdaria o emblema de Marchosias, mas Zagan ficou surpreso com o poder que emanava. Ele então perguntou por que o haviam escolhido entre todos os outros candidatos que eram mais adequados para a posição. Eles admitiram que ele não era tão qualificado quanto os outros, mas também sabiam que não havia nenhum feiticeiro vivo que pudesse tirar a vida dele.
Disseram que a primeira pessoa que ele derrotou foi um feiticeiro muito poderoso. Ainda assim, ele conseguiu aprender a magia dele apenas observando uma vez. Todos concordaram que sua habilidade permitiria que ele tirasse dos outros e o tornasse o maior feiticeiro de todos os tempos. Por isso, estavam lhe dando a posição de Arquidemônio, mesmo sendo um feiticeiro sem nome. Zagan apontou que ele também poderia tirar seus poderes por causa de sua habilidade, mas eles lembraram que tinham o poder de tirar as coisas que ele considerava queridas, fazendo-o pensar em Nefi. Zagan percebeu que tinha apenas duas opções, ou ele se juntava a eles ou morria. Então ele disse a eles que aceitaria a posição sob uma condição. Depois que ele lhes disse o que queria, eles concordaram em dar a ele, então ele aceitou o emblema e um novo título. Naquela noite, quando voltou para casa, encontrou Nefi na cozinha fazendo o jantar. Ela ficou tão animada ao vê-lo, mas percebeu que ele estava agindo de maneira estranha, então perguntou qual era o problema. Zagan contou a ela sobre sua nova posição como arquidemônio e explicou que, como parte de sua nova nomeação, ele recebeu tudo o que pertencia a Marcosius, incluindo a chave do colar dela. Ele então destrancou e disse a ela para ir embora, já que não precisava mais dela. Mais tarde, Nefi se viu em uma esquina no meio da cidade e decidiu voltar para casa. No entanto, ao notar seu colar quebrado, lembrou-se do que Zagan havia dito, mas por algum motivo ela não conseguia chorar. Castiel estava a caminho de casa quando encontrou Nefi, então ela perguntou se estava tudo bem. Quando Nefi a notou, reconheceu-a como a cavaleira que atacou Zagan, então implorou para que tirasse sua vida. Castiel tentou explicar que ela não era uma assassina de sangue frio, mas Nefi continuava insistindo, o que chamou a atenção das pessoas ao redor. Quando perceberam que era Nefi, começaram a repreender Castiel por importuná-la. Manuela, a lojista, até se interpôs entre as duas garotas e acusou Castiel de assediar uma pobre menina indefesa porque ela era uma cavaleira. As pessoas continuaram a clamar para que ela fosse embora, até que Nefi falou e disse que ela não tinha feito nada a ela. Castiel já tinha caído de joelhos e estava chorando enquanto tentava convencer as pessoas de que era inocente. Eventualmente, as três meninas foram a um restaurante e, após uma garçonete servir Nefi com alguma comida e ela aprovar, ela lembrou que tinha feito o mesmo prato para Zagan, e começou a chorar, fazendo com que as outras meninas se preocupassem. Por fim, Nefi terminou sua comida e contou às meninas o que aconteceu. Então, Manuela perguntou se algo estranho tinha acontecido para ele fazer o que fez. Nefi lembrou de seu anúncio quando voltou para casa e perguntou às meninas quem era um Archdemon. Manuela explicou que eles eram feiticeiros poderosos e disse que Marcosius costumava controlar a cidade. Mas desde que ele morreu, os feiticeiros começaram a cometer mais crimes e sequestrar pessoas para serem usadas como sacrifícios. Nefi então perguntou por que os moradores da cidade não pareciam gostar dos Cavaleiros Angélicos. Então Manuela explicou que era porque eles exigiam que as pessoas lhes pagassem dinheiro de proteção, como alguns bandidos de rua. Nefi apontou que, uma vez que Castiel não era a pessoa que saía por aí exigindo dinheiro como um agiota, não havia necessidade de tratá-la mal. Castiel ficou feliz que alguém estava do seu lado, e disse que agora entendia por que Zagan mantinha Nefi ao lado dele. Ela então explicou que os 13 arquidemônios eram os inimigos jurados da igreja, e que no momento em que Marcosius fosse substituído, haveria problemas. Ela disse que a igreja tentaria matar o novo arquidemônio antes que seu poder crescesse, enquanto outros feiticeiros os atacariam para desafiar sua posição. As palavras dela fizeram Nefi se perguntar se Zagan a havia mandado embora, porque ele não queria que ela se envolvesse com a confusão que ser um arquidemon causaria. Seus pensamentos foram interrompidos por Castiel, que perguntou se Zagan era capaz de tramar com outros feiticeiros para sequestrar pessoas. Nefi disse a ela que Zagan nunca faria algo assim porque ele odiava pessoas fracas mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ela contou a ele sobre a vez em que ele salvou uma carruagem de alguns bandidos, mas disse que ele só estava se livrando de uma coisa irritante. No entanto, ela suspeitava que ele havia feito isso porque se sentia desconfortável com toda a situação. Castiel então acrescentou que ele tinha se segurado durante a luta com ela porque ela era uma mulher, o que significava que ele a considerava uma fraca. Manuela a provocou por agir como uma garota de coração partido, mas ela argumentou que não era o caso. Ela lhes disse que quando conheceu Zagan pela primeira vez, ele parecia alguém que precisava de ajuda, mas ela também sabia que se oferecesse ajuda, ele recusaria. Nefi ficou surpresa ao ver que alguém além dela havia notado a tristeza nos olhos de Zagan, então ela se levantou e anunciou que estava voltando para ele. Castiel assegurou a ela que faria o seu melhor para limpar o nome de Zagan, já que ele estava sendo acusado injustamente. Antes que ela pudesse sair, Manuela disse que se ela precisasse de ajuda, poderia procurá-la, fazendo Nefi perguntar por que ela estava sendo gentil com ela. Manuela disse a ela que era porque eram amigas, e quando Nefi admitiu que nunca tinha tido uma amiga, Manuela disse que estava feliz por ser sua primeira amiga. Castiel também perguntou a Manuela se poderiam ser amigas, e ela a provocou sobre fazer amizade com uma associada de um feiticeiro. Nesse momento, os cavaleiros de Castiel chegaram, e quando o cara que Nefi havia atacado a viu, ele começou a se encolher de medo. De repente, o restaurante ficou coberto de sombras. Então, Castiel empurrou Manuela para o lado, permitindo que ela fugisse. As sombras então engoliram Nefi e Castiel, que disse aos cavaleiros que ele era Zagan e que se quisessem as meninas de volta, deveriam ir ao seu castelo. Depois, os cavaleiros se encontraram em uma armadilha que Zagan havia montado com Nefi.
E quando Zagan tentou se afastar, um deles agarrou seu pé. Assim que ele implorou a Zagan para deixar Castile ir, Manuela confundiu sua cabeça com uma pista de pouso e pousou nele. Quando começaram a discutir, Zagan tentou teletransportá-los para fora de sua propriedade, mas parou quando Manuela disse a ele que Nefi havia sido sequestrada. Zagan ficou chocado, pois se culpou por colocá-la em perigo, mas Manuela gritou com ele para fazer algo para salvar seus amigos. Quando ela começou a bater em seu peito, seus pensamentos foram para Nefi, então ele agradeceu e disse que traria Nefi de volta. Após criar um ciclo de transporte, ele pediu a Manuela para se juntar a ele, e ela concordou. Antes que pudessem partir, os três patetas imploraram para que ele os levasse junto para que pudessem salvar Castile. Enquanto isso, Nefi e Castile estavam acorrentados em uma caverna em algum lugar e Barbatos se revelou para eles. Então, Nefi perguntou por que ele estava traindo Zagan. Barbatos disse a ela que o feiticeiro Zagan, que ele havia matado quando criança, era seu professor, mas ele não estava em um caminho de vingança como o justiceiro. Ele disse que a razão pela qual estava tentando derrubar Zagan era porque Zagan havia tomado tudo o que pertencia ao seu mestre, e ele acreditava que era para ser dele. Barbatos admitiu que ele havia feito a igreja acreditar que Zagan era o responsável pelos sequestros. Infelizmente, seus lacaios incompetentes deixaram muitas evidências, e aqueles que a igreja enviou para atacar Zagan levaram uma surra real. Castile não podia acreditar que ele havia incriminado Zagan por todos os seus crimes duvidosos, mas Barbatos disse a ela que o ladrão de rostos foi quem elaborou os planos de sacrifício. Ele só concordou porque era uma maneira de mostrar aos 12 Arctimans que ele era digno de se juntar a eles. A igreja havia interrompido seus planos ao resgatar as vítimas, mas agora que ele tinha Nefi, estava certo de que ela seria a chave para sua ascensão a Arctiman. Nefi lhe disse que não passava de um sonho sem esperança, e revelou que Zagan já havia sido escolhido para se tornar o 13º Arctiman. Barbatos não podia aceitar que Zagan mais uma vez tinha tomado o que ele acreditava ser dele, então ele puxou as correntes de Nefi da parede e começou a arrastá-la para longe. Ele disse que tudo o que precisava fazer era se livrar de Zagan e tomar seu lugar usando o círculo mágico que estava criando. Castile implorou para que ele deixasse Nefi ir e a levasse em vez disso, mas ele disse que o tempo dela chegaria em breve. Ele disse que o ritual para o qual precisava de Nefi exigia ferramentas de alta qualidade, fazendo Nefi se lembrar de como sempre foi vista como uma ferramenta em toda a sua vida. Zagan foi a única pessoa que não a tratou daquela maneira, então ela começou a lutar contra Barbatos. Ela disse que ia voltar para seu mestre porque pertencia a ele, e desejava viver o resto de sua vida com ele. Barbatos achou que ela estava sendo desrespeitosa, então ele tentou machucá-la, mas ele parou no meio do caminho porque Zagan quebrou a parede. Barbatos ficou surpreso ao vê-lo e perguntou há quanto tempo ele sabia que ele era o culpado. Então Zagan explicou que tinha descoberto desde o início. Ele disse que quando encontrou o ladrão de rostos e implorou por misericórdia, ele soube ali mesmo que um inútil como ele não poderia ter quebrado suas barreiras facilmente. Isso o fez pensar na única pessoa que fazia questão de quebrar suas barreiras de vez em quando. E Barbatos apenas confirmou suas suspeitas, sempre aparecendo depois que ele tinha sido atacado. Barbatos então perguntou por que ele não o havia confrontado, e Zagan disse que só queria ver até onde ele poderia descer. Quando ele olhou na direção de Nefi, ele disse a Barbaros que ele pagaria por machucá-la. Barbatos tentou atacar, mas ele rapidamente cortou suas mãos e seus joelhos antes de libertar Nefi de suas correntes. Depois que ele perguntou a Nefi se ela estava ferida, ela disse que sim, e o abraçou. Mas, para sua surpresa, ela disse que ele também estava ferido. Zagan não conseguia entender o que ela estava dizendo, mas ela insistiu que ele precisava de alguém ao seu lado e disse que nunca o deixaria novamente. Barbatos interrompeu o momento emocionante deles tentando atacar Zagan novamente, mas todo o círculo mágico que ele criava desaparecia diante de seus olhos. Vendo a expressão confusa em seu rosto idiota, Zagan explicou que ele havia lançado o mesmo círculo, que sobrescreveu o que Barbatos lançou de dentro. Barbatos se recusou a recuar e lançou mais círculos mágicos ao mesmo tempo, mas os resultados foram os mesmos. Barbatos exigiu saber como ele fez isso, e Zagan disse que passou seus dias estudando para melhorar a si mesmo. Em seguida, ele mostrou a ele no que havia transformado seus círculos mágicos e disse que o nome que havia recebido ao ascender a Artumon era Matador de Feiticeiros, pouco antes de lançar os feitiços contra ele. Barbatos não conseguiu evitar o golpe, e enquanto estava no chão, reconheceu que Zagan estava em um nível superior ao dele. Ele tentou implorar por sua vida, mas seus pedidos caíram em ouvidos surdos enquanto Zagan lançava outro soco cheio de magia em sua direção. A força do soco quebrou as correntes que mantinham Castiel presa, libertando-a e permitindo que Manuela a ajudasse. No entanto, Zagan não foi como Saitama e nocauteou Barbatos. Em vez disso, ele socou o chão. Barbatos perguntou por que ele não o tinha acabado, e ele disse que se tivesse feito isso, não haveria ninguém por perto para lhe comprar bebida. Barbatos jurou que não descansaria até que Zagan estivesse morto, mas Zagan disse para ele fazer o pior.
Derrotado, Barbatos aceitou seu destino e disse a Zagan que ele não passava de um garoto arrogante, mas Zagan disse que estava apenas confiante. Ele então se virou para olhar para Manuel, que carregava Castiel, mas antes que pudesse falar, o círculo mágico que Barbatos havia desenhado no chão se ativou. Zagan tentou convencer as garotas a sair, mas já era tarde demais, pois algo já estava se manifestando. Ele perguntou a Barbatos o que ele estava tentando invocar, e ele admitiu que era um demônio. Ao observar o demônio, ele percebeu que não era um páreo para ele porque podia sentir a intensa energia emanando dele. Justo quando estava prestes a aceitar sua fraqueza, o demônio se curvou diante dele e o chamou de mestre. Todos, incluindo Zagan, ficaram surpresos, mas ele percebeu que estava se curvando para ele apenas por causa do emblema em sua mão. Então, ele ordenou que o demônio voltasse e ele obedeceu ao seu comando. Assim que o círculo mágico desapareceu, a caverna começou a tremer. Zagan carregou Nefi em seus braços e pediu aos outros que se segurassem nele enquanto ele os tirava da caverna. Quando saíram, os cavaleiros de Castiel os abordaram e levaram Castiel antes de seguirem seu caminho. Manuela disse a Zagan para resolver as coisas com Nefi antes de partir com os cavaleiros e Castiel. Barbatos foi o último a sair e ele lembrou a Zagan de sua promessa de deixá-lo em paz, contanto que ele trouxesse bebida. Finalmente, Zagan e Nefi estavam sozinhos, mas os dois ficaram parados como manequins sem vida porque não sabiam o que dizer. Eventualmente, Nefi falou e disse que queria permanecer ao lado dele não importa o que acontecesse, então ele concordou. No entanto, ele se ajoelhou e implorou para que ela o chamasse pelo nome dele dali em diante, porque ela não era nem sua escrava nem empregada. Quando ele tentou dizer que a amava, ele amarelou e disse que eles sempre estariam juntos, até na morte. Enquanto ele se repreendia por ser um idiota sem charme, Nefi tirou sua coleira do bolso e pediu para ele colocá-la. Zagan tentou recusar, mas ela insistiu que era um símbolo de seu vínculo, então ele a colocou nela. Enquanto assistiam ao nascer do sol, Nefi perguntou o que eles eram um para o outro agora que não eram mais mestre e escrava, mas Zagan não disse nada, pois não sabia como dizer que queria que fossem amantes. Mais tarde, Castiel informou ao cardeal que ela não iria liderar a caçada contra Zagan porque ele era inocente. O cardeal ficou irritado porque ela estava defendendo um feiticeiro, então ele a afastou de suas funções por tempo indeterminado. Castiel não discutiu com ele e entregou sua espada, embora se perguntasse se estava fazendo a coisa certa. O cardeal disse a ela para não guardar ressentimentos por sua decisão, pois ele estava fazendo isso para o bem dela e prometeu reintegrá-la assim que possível. Ele também a informou que Rafael, o mais temível dos portadores da espada sagrada, chegaria em breve. Ao ouvir isso, o sangue de Castiel gelou, pois tinha certeza de que ele havia sido convocado para se livrar dela por sua insolência para com a igreja. 2 semanas depois, Zagan estava na sua biblioteca tentando encontrar algo que pudesse lançar mais luz sobre o seu brasão de Artumon. Ele ainda estava curioso para saber por que o demônio se curvou para ele, ou melhor, para o brasão. No momento seguinte, ele percebeu Nefi entrando furtivamente na biblioteca e decidiu não dizer nada. Ele continuou agindo como se não notasse sua presença até que ela tentou cobrir seus olhos com as mãos, e falhou. Zagan disse que foi uma ideia boba, já que ele estava em uma escada, e ela poderia se passar por um dos anões da Branca de Neve. Nefi ficou um pouco envergonhada porque seu plano de provocá-lo não funcionou, mas deixou isso de lado e informou que o almoço estava pronto. Zagan foi alegremente para a sala de jantar e, enquanto estavam lá, Nefi contou a ele que Manuela havia lhe ensinado a receita. Isso o fez perguntar se o Monai de baixo orçamento tinha feito algo estranho com ela enquanto estavam juntos. Nefi assegurou-lhe que tudo o que fez foi fazê-la experimentar roupas, mas Zagan sabia que nenhuma dessas roupas era apropriada para o público. No momento em que começou a comer sua sobremesa, que o deixou tão feliz quanto uma criança no Halloween, de repente sentiu alguém do lado de fora de sua barreira. O convidado não desejado, que era Valefor, rompeu a barreira e as armadilhas e foi confrontar Zagan na sala de jantar. Zagan reconheceu-o como um dos antigos candidatos de Arctimen, e Valefor disse que tinha vindo para o matar. Em resposta à sua revelação, Zagan disse-lhe para esperar até ele terminar de comer para levar a cabo o seu plano. Irritado com o desrespeito descarado de Zagan pela sua presença, o braço de Valefor subitamente mudou para se assemelhar ao de um réptil e ele tentou cortar Zagan, mas Zagan o agarrou. Valefor então tentou disparar um raio nele, o que irritou Zagan, então ele deu um tapa em Valefor e o mandou voando pelo quarto. O capacete dele caiu, e quando Nefi correu até ele para ver como ele estava, ela descobriu que ele era uma garotinha, então ela informou Zagan. Então, Nefi fez com que ele carregasse Valefor para um quarto extra, e quando ela acordou mais tarde, tentou socar Zagan, mas ele a impediu. Ele então perguntou por que ela o havia atacado, e ela admitiu que, como ele era conhecido como Buffy, a caça-vampiros, Zagan, o caçador de feiticeiros, ela esperava que derrotá-lo fosse fácil, já que ela não usava feitiçaria. Zagan concordou que seus poderes teriam pouco efeito sobre ela, já que ela era um dragão, o que surpreendeu Nefi, que não fazia ideia de que Valefor era um dragão. Zagan sentiu simpatia por ela porque ela o lembrou de quando ele era criança, então ele disse a ela que ela deveria ajudar Nefi com suas tarefas por uma semana como punição por tentar atacá-lo.
Isso fez Vallefort perguntar se ele planejava comê-la depois, já que os humanos acreditavam que comer um dragão os tornaria mais fortes. Nefi perguntou se o que ela disse era verdade, e Zagan confirmou, dizendo que havia histórias de restos de dragão sendo usados para várias coisas, mas disse que não tinha desejo de fazer o mesmo com Vallefort. Ele então ordenou que Nefi trouxesse um pouco de sopa para Vallefort e, enquanto ela comia, ele tentou sair, mas Vallefort perguntou se ele não tinha medo de que ela machucasse Nefi ou tentasse fugir. Zagan disse a ela que uma insignificante como ela não podia fazer mal a Nefi, e lembrou-lhe que ele sabia seu segredo, então fugir não era uma opção. Apesar de sua declaração anterior de que Vallefort não era forte o suficiente para machucar Nefi, Zagan observava as duas meninas enquanto lavavam a roupa, e ouviu Nefi perguntar a Vallefort se ela tinha medo dele. Em resposta, Vallefort disse que o que a assustava não era a cara de bobo dele, mas o poder que ele possuía. Uma semana depois, Vallefort entrou na biblioteca para informar a Zagan que o jantar estava pronto, e perguntou por que ele não se incomodava com o fato de que ela poderia atacá-lo a qualquer momento. Isso o fez lembrar da ameaça de Barbatos de matá-lo, então ele sorriu, e pediu a ela para fazer o seu melhor. Durante o jantar, ele informou a Nefi de sua intenção de procurar o castelo de Marchocia por qualquer coisa relacionada a demônios e seu brasão. Quando ele mencionou que queria levar Vallefort com ele, Vallefort perguntou se a estupidez era uma de suas muitas características porque ninguém em sã consciência deixaria seu inimigo perto de qualquer informação vital ou segredo que mantinham por medo de ser roubado. Zagan disse a ela que não se importava se ela roubasse dele porque acreditava que conhecimento e técnicas foram feitos para serem roubados. Quando Vallefort perguntou por que ele estava sendo gentil com ela, Zagan disse que era porque ela era uma criança, e crianças não deveriam agir como adultos, o que a fez se emocionar. Para fazê-la se sentir melhor, ele deu um tapinha em sua cabeça e disse para não se preocupar, pois ninguém ousaria machucá-la enquanto ela tivesse laços com ele. Mais tarde naquela noite, quando Nefi e Zagan observavam Vallefort dormindo, Nefi comentou que eles pareciam uma família, o que surpreendeu Zagan, mas ele não parecia odiar a ideia de serem uma família. Alguns dias depois, Zagan e Nefi levaram Vallefort à loja da Manuela para comprar uma capa para ela, e a excêntrica mulher dos pássaros implorou para deixá-la ficar com Vallefort. Mas Zagan disse que ela não era um objeto. Depois que saíram da loja, Vallefort segurou ambas as mãos deles, fazendo Zagan sentir uma estranha sensação de proteção. Em outra parte da cidade, uma triste Chastille caminhava se sentindo feliz por sua retirada atrasar a busca por Zagan, a quem ela esperava que vivesse uma vida feliz com Nefi. Ela imaginou que eles visitariam seu túmulo juntos muito depois de ela ter partido. No momento seguinte, ela gritou de surpresa ao ver Zagan, Nefi e Vallefort, que todos pareciam uma família perfeita passeando casualmente pela cidade. Quando ela se aproximou deles, Vallefort perguntou a Zagan quem era Chastille, e acredite ou não, o cabeça oca não tinha ideia de quem ela era. Nefi teve que mencionar o nome de Chastille antes do idiota lembrar quem ela era. Naquele momento, os três patetas, também conhecidos como os Cavaleiros de Chastille, correram em sua direção enquanto repreendiam Chastille por andar sem proteção. Enquanto conversavam, Zagan percebeu a sede de sangue de Vallefort e notou que seu braço havia mudado, então ele disse para ela guardá-lo, dizendo que não queria que nenhum dos amigos de Nefi se machucasse caso uma briga começasse. Chastille foi então arrastada pelos cavaleiros que disseram a ela que o cardeal a havia chamado, deixando Zagan na esperança de que o óbvio ódio de Vallefort por cavaleiros não causasse problemas mais tarde. Mais tarde, no castelo de Marciosha, Vallefort olhou em volta e disse que dragões costumavam viver ali, pois o formato das cavernas lembrava a ela as que costumava habitar antes. Antes de entrarem, Zagan ordenou às meninas que procurassem qualquer coisa relacionada a dragões, e disse a Vallefort que ela poderia levar qualquer livro que quisesse. Enquanto eles percorriam o castelo, perceberam um golem que Zagan lhes disse para não tocarem, pois esperava evitar que fossem atacados caso ele despertasse. Depois de se afastarem, Vallefort notou um círculo mágico com padrões draconianos e mostrou-o a Zagan, que lhe deu um tapinha na cabeça pelo bom trabalho. Vallefort então ativou o círculo, que abriu uma passagem secreta para uma biblioteca subterrânea. Enquanto eles olhavam ao redor, Vallefort ficou ao lado de Zagan e ele disse a ela que poderia ficar com eles pelo tempo que quisesse. Então ela o abraçou feliz. No momento seguinte, ela notou um livro na estante que continha as inscrições gravadas nas espadas sagradas, e Zagan apontou que elas eram muito semelhantes ao brasão Arctamen. Isso o fez concluir que aprender sobre as espadas o ajudaria a saber mais sobre o brasão Arctamen. Enquanto isso, Chastille finalmente ficou cara a cara com Rafael, que a elogiou por ser uma ótima cavaleira e perguntou quantos feiticeiros ela havia derrotado. Chastille disse a ele que isso não era da conta dele, fazendo com que seus cavaleiros a alertassem. Rafael apenas riu e a chamou de corajosa, mas avisou que poderia enviar seu par de bolas de plástico para o céu. Assim que os cavaleiros dela assumiram uma postura defensiva, o cardeal chegou e pediu a Rafael que parasse de a incomodar. No entanto, Rafael se recusou a recuar e deixou claro ao cardeal que ele não estava contra a ideia de derrubar Chastille, mesmo que ela não tivesse como se defender. Isso forçou o cardeal a levar Chastille para seu escritório e devolver sua espada para ela.
Ele a advertiu para ter cuidado com Rafael, mas Chastille não pôde deixar de pensar que Rafael tinha manipulado o cardeal para devolver a espada dela. Quando voltou ao seu escritório, encontrou uma carta selada em sua mesa, o que empurrou os pensamentos sobre Rafael para o fundo de sua mente. Naquela noite, Zagan foi beber com Barbatos, que lhe disse que a igreja havia convocado seu melhor cavaleiro para caçá-lo. Ele disse que Rafael era famoso por ter comido um dragão e matado 499 feiticeiros. Ao ouvir isso, Zagan percebeu que o ódio de Valefor pelos Cavaleiros Angelicais tinha algo a ver com Rafael, que todos acreditavam ter comido um dragão. Enquanto ainda conversavam, Rafael entrou no bar, fazendo com que a maioria dos clientes fugisse de medo. Zagan o sentiu antes de ver seu reflexo no copo. Então disse a Barbatos que ele estava atrás deles, o que o fez se virar em choque. Imediatamente, Barbatos criou um círculo mágico para atacar Rafael, mas Zagan se apoderou do círculo de Barbatos e o destruiu. Então Barbatos chegou perto e perguntou se ele tinha planos de morrer naquela noite. Zagan calmamente disse que Rafael não parecia que tinha vindo ali para lutar com eles, e então ofereceu a Rafael um assento. Enquanto se sentavam um de frente para o outro, Rafael disse a Zagan que tinha vindo vê-lo porque estava curioso sobre o tipo de homem que ele era. Zagan assegurou-lhe que não era tudo isso, já que nunca poderia se comparar a Harry Potter, fazendo Rafael rir alto. No entanto, Zagan não se sentia confortável com o gigante de homem, então ele perguntou por que ele não estava tentando se livrar dele e Barbatos. Rafael disse que tudo o que ele queria era saber se Zagan considerava Castiel uma oponente digna, já que ele havia lutado com ela antes. Zagan disse que ela não era tão habilidosa quanto Ikema, mas era melhor que a maioria dos cavaleiros com quem ele havia lutado no passado. Isso fez Rafael dizer que Castiel era um Sirius para a igreja e eles não hesitariam em se livrar dela. Zagan perguntou se ele tinha esquecido de tomar seus remédios naquele dia, porque não fazia sentido que a igreja quisesse se livrar de um dos seus. Rafael explicou que ela se opôs à busca por ele, fazendo Zagan se perguntar se ela era corajosa ou apenas tola. Enquanto ele ponderava sobre isso, Rafael se levantou para sair, mas isso fez Zagan supor que ele tentaria machucar Castiel. Ele imediatamente o avisou para não fazer nada com ela, pois sabia que Nefi a considerava uma amiga e ficaria magoada se algo acontecesse com ela. Após a partida de Rafael, Zagan pediu a Barbatos para verificar Castiel, prometendo dar-lhe alguns livros da coleção de Marcosia em troca. Quando Zagan voltou para casa, encontrou Nefi e uma Valefor adormecida esperando por ele. Nefi explicou que Valefor havia insistido em esperar por ele, mesmo estando exausta de mover livros o dia todo. Zagan deu um tapinha na cabeça de Valefor e se perguntou se deveria ter se livrado de Rafael, já que tinha certeza de que ele era a fonte do ódio dela. Logo ele foi distraído por Nefi, que de repente viu de uma maneira diferente. Como um tolo apaixonado, ele começou a notar coisas sobre o rosto dela novamente, então se inclinou para finalmente beijá-la. No entanto, isso nunca aconteceu porque Barbatos chegou naquele momento e saiu de suas sombras com um inconsciente Castiel em seus braços. Ele explicou que ela havia sido envenenada, então Nefi colocou Valefor de lado e correu para o lado de Castiel. O movimento repentino fez Valefor acordar, e no momento em que ela viu a espada de Castiel, ela ficou furiosa. Felizmente, Zagan percebeu suas intenções e a impediu antes que pudesse chegar a Castiel. No entanto, ela reclamou que alguém com uma espada sagrada havia matado seu pai. Ele disse a ela que ela não poderia machucar Castiel porque ele não era a pessoa contra quem ela tinha uma vingança. No entanto, ele reconheceu a necessidade dela de vingança e prometeu ensinar-lhe a melhor maneira de consegui-la. Algumas horas depois, Castiel acordou em um quarto com Zagan, que explicou que ela havia sido envenenada e perguntou se ela se lembrava de algo antes do ataque. Castiel explicou que havia recebido uma carta anônima pedindo para ir a um determinado local. Ao chegar ao local, ela se encontrou com uma pessoa encapuzada que afirmou ser parte da facção da Reconciliação, uma facção que acreditava que a igreja e os feiticeiros poderiam coexistir e viver juntos. Ela disse que o homem a convidou para se juntar a eles, mas ela hesitou porque não tinha certeza se sua lealdade estava sendo testada pela igreja. O homem parecia entendê-la, então prometeu dar-lhe tempo para pensar nas coisas, mas disse para ela gritar o nome Morobis se precisasse de ajuda. Depois que ele saiu, ela voltou para seu escritório onde tomou o chá, que ela não tinha ideia que estava envenenado, e desmaiou. Zagan perguntou se ela conhecia alguém que quisesse vê-la morta, e ela disse que a única pessoa que ela conseguia pensar era Rafael. No entanto, Zagan lhe disse que Rafael era mais como a rainha de copas, que preferia cortar as cabeças das pessoas. Ele então disse a ela para descansar mais e a convidou para ficar no castelo pelo tempo que desejasse, já que era amiga de Nefi. Quando ele se levantou para sair, ela implorou para que ele ficasse até ela adormecer, então ele virou a cadeira e sentou-se. Na manhã seguinte, Zagan colocou Castiel para trabalhar e disse a ela que tinha que merecer sua estadia, pois sua casa não era um resort de férias 5 estrelas. Castiel concordou em fazer isso, e quando ela tentou falar com Valefor, a menina disse a ela para não falar com ela. Castiel perguntou por que ela estava agindo de forma hostil com ela. Então Zagan explicou que alguém que empunhava uma espada sagrada havia assassinado seu pai, por isso ela não confiava nela.
Castiel apontou que seria melhor se ela fosse embora, mas Zagan disse para ela não se preocupar porque Valefor era orgulhoso demais para tentar machucá-la. Felizmente, ela simplesmente colocou um sapo no balde de esfregão de Castiel. Zedgan achou a situação toda engraçada e disse a Castiel para ser grata por ser apenas um sapo inofensivo. Pelo resto da semana, Valefor transformou a vida de Castiel em um verdadeiro inferno, inventando um plano ardiloso ou outro para frustrá-la. Uma noite, enquanto Valefor escrevia todas suas aventuras em seu diário, Zedgan veio vê-la. Valefor presumiu que ele viria para repreendê-la, mas tudo o que ele fez foi dizer para ela não mexer com Castiel durante a refeição. Zedgan então perguntou a ela se estava tudo bem ficar com ele e Nefi e disse que se ela quisesse partir, eles não a impediriam. Naquela noite, Valefor sonhou com o pai e como ela encontrou Rafael bebendo seu sangue no dia em que ele morreu. Ela então se levantou e foi até o quarto de Castiel, mas não conseguiu fazer nada contra ele. Muito cedo na manhã seguinte, Nefi correu gritando até Zedgan e informou que Valefor havia partido. Acontece que na noite anterior, Valefor decidiu deixar o castelo, porque acreditava que acostumar-se a viver lá a faria abandonar sua vingança. Ela fez questão de anotar todos os seus pensamentos em seu diário, que deixou em seu quarto antes de fugir. Ela logo chegou ao castelo de Marcosia, esperando encontrar algo que lhe desse o poder de matar Rafael. No entanto, hesitou quando chegou à porta porque sentia que roubar de Zedgan era o mesmo que traí-lo. No momento seguinte, ouviu a voz de Rafael alta e clara atrás dela. Ficou surpresa que ele a tivesse seguido sem o seu conhecimento. Assim que pôs os olhos nele, seu medo foi substituído por ódio. Valefor lembrou-se dele imediatamente como o homem vil que ela encontrou bebendo o sangue de seu pai como um vampiro sedento por sangue. Rafael, por outro lado, não fazia ideia de quem ela era, então ela tentou atacá-lo tolamente, sabendo muito bem que não era páreo para ele. Rafael quase a decapitou com um único golpe de sua espada. Felizmente, Zedgan chegou a tempo de impedi-lo e brincou sobre dar a ela um toque de recolher por estar fora tão tarde. Valefor começou a chorar, perguntando por que ele havia vindo por ela, e ele disse que era porque entendia o que ela estava passando. Ela então correu para abraçá-lo, e enquanto ele a abraçava de volta, ela ouviu a voz de Nefi perguntando se ela estava bem, já que estava do outro lado do portal de sombras. Zedgan garantiu a ela que sim, mas disse que chegariam tarde em casa, pois tinham algo importante a resolver. Rafael perguntou a Zedgan por que ele estava protegendo outra pessoa quando era de conhecimento comum que os feiticeiros só se importavam consigo mesmos. Zedgan disse a ele que Valefor não era apenas qualquer outra pessoa, porque ela era sua filha. Infelizmente, isso fortaleceu ainda mais a determinação de Rafael de se livrar de Valefor. Zedgan decidiu defendê-la, então ele assumiu uma postura defensiva após criar um pequeno círculo mágico. Rafael invocou as chamas de purificação em sua espada, que queimavam em azul brilhante, e liberou uma pequena onda de energia. A onda de energia surpreendentemente fraturou o círculo de feitiçaria de Zedgan. Então Rafael começou a se gabar de que sua espada já havia sido usada para derrubar um demônio Arque e purificar sua magia. Barbatos estava visivelmente apavorado, e Valefor perguntou a um Zedgan inabalável por que ele provocou Rafael para uma luta que ela acreditava que ele não venceria. Zedgan respondeu dizendo que queria cumprir a promessa que fez de ensinar a ela como se vingar de seus inimigos, revelando todo o seu potencial e esmagando-o. Ele criou outra crista mágica, um pouco maior que a última, e avançou contra Rafael, que se defendeu com sua espada. O brasão permaneceu intacto porque Zedgan o havia modificado após lutar contra Castiel, já que aprendera que a espada sagrada poderia cortar sua feitiçaria. Este brasão modificado absorvia toda a mana ao seu redor para se manter, e a chama purificadora de Rafael estava simplesmente alimentando-a. Mesmo depois que Zedgan conseguiu afastá-lo, Rafael ainda tentou derrubá-lo. Zedgan saiu do caminho a tempo de permitir que a espada atingisse o chão e espalhasse pedras ao redor. Ainda assim, ele atacou novamente, então Zedgan defendeu-se contra o golpe com sua insígnia mágica, que acabou sendo destruída. Zedgan simplesmente fez uma nota mental para trabalhar nela novamente e aumentar sua durabilidade, já que se quebrou após receber 3 golpes diretos. Rafael tentou atacar novamente, mas ele esperava por isso e retaliou com um soco cheio de magia que o fez voar contra a porta. Parecia que ele propositadamente fez Rafael esgotar suas chamas purificadoras para que pudesse usar sua feitiçaria. Zegaine tinha certeza de que o golpe havia enfraquecido Rafael, mas o velho o surpreendeu ao se levantar e reconhecer seu poder. Enquanto isso, Chastil encontrou Nefi esperando à sombra de Barbatos, e Nefi lhe disse que Zegan estava lutando para proteger Valefor da pessoa que tentava machucá-la. Chastil decidiu ir ajudá-los, mas hesitou porque acreditava que era culpa dela que Valefor fugiu e não achava que sua ajuda seria apreciada. Enquanto ponderava se dar uma mão a Zegan colocaria um alvo em suas costas, Nefi a chamou. Chastil imediatamente saiu do seu transe confuso e perguntou à elfa por que ela não tinha ido ajudar Zegan e Valefor. Nefi contou a ela que Zegan tinha ordenado que ela esperasse por ele, e admitiu que estava com ciúmes de Chastil porque ela podia ir até ele. Ela então puxou Chastil para um abraço e agradeceu a ela por ser amiga deles. Chastil começou a chorar e admitiu que estava com medo de morrer, mas também disse que queria ajudar Zegan a lutar.
Nefi disse a ela para fazer o que seu coração desejasse, mesmo que isso significasse ir contra tudo o que ela conhecia e acreditava. Após suas confissões emocionadas, Chastil disse a Nefi para esperar por seu retorno enquanto ela ia ajudar Zegan e Valefor. De volta ao castelo de Marcosia, Zegan e os outros observaram enquanto as feridas de Raphael se curavam sozinhas, confirmando que ele realmente bebeu o sangue de um dragão. Zegan então disse a Valefor que ela finalmente poderia realizar seu desejo. Então Raphael perguntou por que ela parecia odiá-lo tanto. Valefor disse que era porque ele assassinou seu pai, o lendário dragão sábio Orobos, a sangue frio. Ela explicou que um dia, após um grupo de cavaleiros angelicais veio falar com seu pai, ele voou com eles. Quando ele não retornou após 7 dias, ela foi em busca dele, mas tudo o que encontrou foi seu corpo sem vida com uma espada sagrada cravada nele. A pior parte era o fato de que Raphael estava bebendo seu sangue como se fosse um suco de uva que ele acabara de encontrar. Depois de ouvi-la, Raphael declarou que ela também tinha que morrer e correu em sua direção, mas Zegan o empurrou de volta. Raphael conseguiu se manter em pé e avançou contra Valefor novamente, no momento em que Zegan tentou impedir que ela lançasse um feitiço. A próxima coisa que ele soube, havia uma luz brilhante, e Chastil estava entre Raphael e Valefor, sua espada empurrando contra a dele. Eles ficaram surpresos ao vê-la, e foi quando o idiota Barbatos, que por sinal estava arrasando como um NPC, lembrou que não tinha fechado o portal. Valefor perguntou a Chastil por que ela tinha vindo, e ela deu um discurso completo sobre como foi culpa dela que Valefor saiu de casa. Felizmente, ela decidiu terminar seu monólogo meloso e pediu a Valefor para concordar com uma trégua por enquanto. Naquele momento, Raphael já estava ficando mais fraco e começou a tossir sangue, então Zegan perguntou por que ele estava desesperadamente tentando morrer nas mãos deles. Ele apontou que depois que Valefor mencionou o nome de Orobos, toda a vontade de lutar de Raphael desapareceu. Ao ouvir o nome, Chastil percebeu que Raphael era o homem misterioso com manto que a convidou para se juntar à facção de reconciliação. Assim que Zegan exigiu que ele explicasse por que fez tudo o que fez, ele sentiu uma presença muito sinistra vindo de dentro do castelo. Os outros também sentiram, e quando a criatura saiu, Zegan a reconheceu como o golem que haviam visto dias antes. Ele também percebeu que estava absorvendo o mana do ambiente para se alimentar e esgotaria todo o mana deles em pouco tempo. Ele deduziu que a onda de choque das espadas de Chastil e Raphael tinha quebrado o selo e despertado aquilo. Barbatos gritou para Zegan fazer algo, então ele tentou ordenar que voltasse usando seu brasão de arquidemônio, da mesma forma que fez com o demônio que encontraram antes. No entanto, como o Golem era praticamente uma criatura sem mente, ele não obedeceu ao seu comando. Em vez disso, ele disparou um feixe contra eles e todos, exceto Valefor, conseguiram sair do caminho. Felizmente, Raphael chegou a ela a tempo de agir como um escudo de carne e acabou perdendo o braço esquerdo no processo. Zegan ficou furioso e destruiu o Golem com seu feitiço Heaven Scales. Com a criatura derrotada, ele foi até Raphael e perguntou por que ele havia arriscado a vida por Valefor, mesmo que ele estivesse tentando se livrar dela antes. Raphael disse que estava apenas cumprindo seu dever, mas isso não explicava sua mudança repentina de opinião. Então Zegan exigiu uma explicação. Raphael então se abriu e admitiu que não tinha sido ele a matar Orobos porque não era poderoso o suficiente. Ele explicou que tinha ido procurar a ajuda de Orobas para matar um demônio poderoso que havia surgido. Valefor acusou-o de inventar histórias e tecer contos só para encobrir seu crime, mas Raphael insistiu que estava dizendo a verdade. Valefor ainda não acreditava em Raphael, mas Zagan disse a ela que também já havia encontrado um demônio antes, então ele não poderia estar mentindo. No entanto, Valefor achou difícil acreditar que seu pai havia sido derrotado por um demônio. Raphael disse a ela que Orobas não havia sido derrotado pelo demônio, pois ele deu sua vida para destruí-lo de uma vez por todas. Sentindo-se sobrecarregada, Valefor exigiu saber onde concentrar todo o seu ódio agora que sabia a verdade sobre a morte de seu pai. Raphael pediu a ela para trocar seu ódio por orgulho, porque seu pai morreu tentando defender o mundo em que ela vivia. Ele disse que se os demônios retornassem a um mundo onde os feiticeiros e os cavaleiros estivessem em conflito, o mundo mergulharia no caos. Foi por isso que Orobas pediu a ele para continuar vivendo e fazer o seu melhor para uni-los. Então ele decidiu beber o sangue dele para se fortalecer. Ele disse a eles que estava disposto a morrer e deixar Castile encarregada de completar a missão que ele começou. Assim como Castile argumentou que ela não havia concordado em liderar a facção de reconciliação, o Golem começou a se mover novamente. Zagan disse que cuidaria disso de uma vez por todas, mas Raphael explicou que o Golem não era um Golem comum. Ele disse a eles que Marcosia havia pegado os restos do demônio que ele e Orobas lutaram e os transformou na criatura diante deles. Zagan já sabia que derrotar o Golem não seria fácil, mas decidiu tentar. E assim que começou a se aproximar, Castile o parou. Ela se ofereceu para criar uma chance para ele derrubar o Golem e então convocou suas chamas purificadoras. Depois de investir contra o Golem, ela usou sua espada para cortar o feixe e absorvê-lo. Isso permitiu que Zagan quebrasse o braço do Golem com um de seus novos feitiços, mas ele percebeu que o Golem estava se recompondo usando sua essência.
Castile rapidamente cortou em pedaços menores, o que deu a Zagan a chance de atingir o corpo com seu feitiço Fósforo do Paraíso, que era o feitiço Escala do Paraíso que ele tinha invertido e lançado no Golem para que ele explodisse. Castile o elogiou por sua rapidez de pensamento, e os dois concordaram que se ajudariam, mesmo que fossem inimigos jurados. Com o Golem destruído, Zagan tentou curar Rafael, mas seus ferimentos eram muito profundos. Rafael disse que não importava se ele morresse, porque acreditava que Castile continuaria de onde ele parou. Isso fez Zagan perguntar por que tantos feiticeiros morreram por suas mãos, mesmo que ele dissesse que queria unir as duas facções. Rafael explicou que ele só estava tentando se defender porque toda vez que se aproximava dos feiticeiros, eles o atacavam. Foi aí que todos perceberam que ele havia sido mal interpretado por causa de sua aparência e falta de habilidades de comunicação. Ele então prometeu cuidar da pessoa que envenenou Castile e disse a Valefor que ela poderia ficar com a cabeça dele quando terminasse sua missão. Depois que ele se afastou, Valefor admitiu que não tinha vontade de tirar sua vida. Então Zagan segurou sua mão e disse que era hora de voltar para casa. Na igreja, os cavaleiros de Castile informaram ao cardeal que ela estava desaparecida, então ele os instruiu a encontrá-la a todo custo. No entanto, depois que eles foram embora, o homem velho e louco reclamou que ela não tinha morrido e ainda estava em posse de sua espada sagrada. Aconteceu que ele tinha se cegado por suas crenças de que a igreja era o único lugar com pessoas boas. Por isso, ele se livrou daqueles que ele considerava pecadores, só porque eles eram contra a igreja. No momento seguinte, Rafael arrombou a porta e assim que o cardeal viu sua condição, insistiu que ele fosse tratado imediatamente. Rafael garantiu que estava bem, mas o velho astuto decidiu que se livrar de Rafael seria uma ótima ideia. Ele derramou um pouco do veneno na palma da mão antes de tentar convencer Rafael a deixá-lo aplicar em seus ferimentos. No entanto, ele ficou surpreso quando sua mão caiu depois que Rafael a cortou e disse que não gostava de ser tocado com veneno. O cardeal caiu no chão enquanto gritava de dor, mas Rafael o calou colocando o pé em sua boca antes de acabar com ele. Na manhã seguinte, Zagan informou a Castile que o cardeal havia sido o responsável por envenená-la, então Rafael se livrou dele. Ela admitiu que suspeitava que ele estava por trás disso, mas rezou para estar errada. Ela então foi falar com Valefor, que se recusou a deixar que ela tocasse sua cabeça, então ela se virou para sair. No entanto, Valefor chamou por ela e disse que ela poderia visitá-los de vez em quando, o que a deixou feliz. Ao sair, Rafael tocou seu ombro, fazendo-a gritar de surpresa, pois ela acreditava que ele estava morto. Ele explicou que além da habilidade de cura que ele havia ganho de Orobos, Nefi usou seus poderes para ajudá-lo a se recuperar mais rápido. Ele também acrescentou que tinha se aposentado de ser um cavaleiro, e agora trabalhava como o próprio Alfred de Zagan. Enquanto Castile tentava entender suas palavras, Zagan lembrou-se de como eles o encontraram fora do castelo. Ele conseguiu resistir tempo suficiente porque queria que Valefor acabasse com sua vida, mas ela o perdoou e insistiu que ele trabalhasse para Zagan. Zagan concordou em deixá-lo ficar porque ele lembrou a si mesmo, mas ele não ousou deixar ninguém saber disso. Valefor então se aproximou de Rafael e ofereceu-lhe o braço da armadura que ela usava quando fingia ser uma feiticeira. Rafael agradeceu a ela por isso. Depois todos acompanharam Castile até fora e se despediram dela. Barbados apareceu do nada e pediu para ser alimentado. Zagan prometeu alimentá-lo se ele concordasse em vigiar Castile, mas ele recusou, então ele ofereceu pagar a ele, o que foi suficiente para fazê-lo concordar e seguir Castile. Algumas semanas depois, Zagan, Nefi e Valefor foram às compras na cidade, então pararam na loja de Manuela para visitá-la. Enquanto estavam lá, Zagan notou um fonógrafo antigo que Manuela disse ter sido deixado pelas crianças de rua. Isso o fez lembrar dos seus dias na rua, e de como ele estava sempre procurando por coisas que pudesse vender. Então ele disse a Manuela que compraria o fonógrafo, e deu a ela um grande saco de dinheiro mesmo que o fonógrafo não estivesse funcionando. Quando chegaram em casa, encontraram Barbatos e Castile esperando por eles, já que Nefi havia convidado Castile para o jantar. Quando Zagan viu Barbatos, disse-lhe que não havia sido convidado, mas Barbatos disse que merecia uma folga depois de todo o estresse que passou cuidando de Castile. Enquanto isso, as meninas foram para a cozinha preparar o jantar e Castile provou que era inútil na cozinha desde o início, jogando coisas por aí. Zagan foi à biblioteca para consertar o fonógrafo, e Barbatos aproveitou a oportunidade para reclamar de como Castile era uma idiota desajeitada. Ele disse que ela era propensa a acidentes e que não podia descansar direito porque estava sempre cuidando dela. Na cozinha, Nefi tomou um gole da sopa que Castile preparou e quase morreu. No entanto, ela se recusou a deixar que soubessem que a sopa estava pior que meu último relacionamento. Quando chegou a hora do jantar, todos se reuniram na sala de jantar, onde Zagan colocou música no gramofone que ele conseguiu consertar antes de começarem a comer. Durante a refeição, um bêbado Barbatos deixou escapar que sabia que Castile tinha um bichinho de pelúcia. Castile o acusou de observá-la das sombras, mas ele garantiu que suas prateleiras de bugigangas não eram algo que ele desejava ver com frequência.
Quando as coisas começaram a escalar, Zagan jogou seu garfo na cabeça de Barbatos, e Nefi disse a Castile que Barbatos tinha sido aquele que a trouxe para eles quando ela foi envenenada. Castile tentou agradecê-lo, mas o idiota rude a interrompeu dizendo que não queria sua gratidão, o que a irritou. Antes que ela pudesse explodir com ele, o fonógrafo começou a dar problemas, então Rafiel foi desligá-lo. Zagan então pediu que agissem como adultos, então Barbatos suspirou e começou a tomar a sopa que Castile preparou. Infelizmente, ele desmaiou imediatamente e foi quando Castile percebeu que nunca seria uma chefe. Mais tarde naquela noite, enquanto Castile e Barbatos dormiam, Nefi se juntou a Zagan na sala do trono onde ele estava consertando o fonógrafo. Quando voltou a funcionar, Nefi começou a cantar uma música que surpreendeu Zagan, mas ele gostou mesmo assim. Ele então a convidou para dançar e ela aceitou, mas logo lembrou-se de que ele não sabia como dançar. Felizmente, Rafiel, que os estava observando junto com Valefor, se adiantou e ofereceu-se para ensiná-los a dançar. Depois de dançarem por um tempo, Rafiel escapuliu com um sonolento Valefor para que pudessem ter um pouco de privacidade. Quando estavam sozinhos, continuaram dançando enquanto se olhavam nos olhos com todo o amor que não podiam expressar com palavras. Isso é tudo por hoje, pessoal. Se vocês gostam de resumos de animes como este, confiram este vídeo aqui.